Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia, mais um vídeo com essa voz, mas enfim, é o que a gente tem para hoje. No vídeo a gente vai trazer informações sobre o CT do Bahia, né, sobre o novo centro de treinamento do Esporte Clube Bahia, que já está, vamos dizer assim, com o local definido, com algumas informações que eu queria passar para vocês, e também falando sobre o jogo de amanhã do Bahia contra a equipe do Ceará na Arena Fonte Nova, pela Copa do Nordeste. O Bahia vai enfrentar a equipe cearense, que foi campeão estadual também dentro do seu estado. Vamos saber como é que o Bahia vem para o jogo, como é que o time do Ceará também vem para o jogo, trazer informações, além, claro, de uma análise para vocês sobre esse confronto. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. É muito importante que você, torcedor, faça isso, além, claro, de se inscrever para que você possa ajudar a nossa comunidade a chegar a 20 mil inscritos. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, trazendo informações sobre o CT do Esporte Clube Bahia. Ontem, o ex-presidente do clube, né, o Guilherme Belitani, deu uma entrevista no canal do Puco, né, junto com o Yuri Santana, que fazem um trabalho belíssimo por lá. Se vocês ainda não acompanham, que é muito difícil, mas vai acompanhar lá, que eu indico para vocês. É um canal com bastante qualidade. O Marinho e o Yuri são, de fato, pessoas maravilhosas assim, no trabalho que eles fazem. Eles, né, convidaram o Belitani, e o Belitani acabou falando sobre o centro de treinamento do Esporte Clube Bahia. Nessa entrevista, o Belitani falou, né, já saber detalhes do que pretende ser feito nesse novo centro de treinamento e já revelou que tem um local escolhido e definido pelo Grupo City para a construção desse CT. Ele falou também que não é em Salvador, mas que fica mais próximo do aeroporto do que ficava o atual centro de treinamento, do que fica o atual centro de treinamento do Bahia, que fica lá em Dias Dávila. Eu acredito que seja em algum terreno próximo ali a Lauro de Freitas, dentro de Lauro de Freitas, na verdade, né, próximo ao aeroporto, que possa facilitar essa logística do Bahia no deslocamento dos atletas, né, porque a maioria dos jogadores, né, eles moram na linha verde, naqueles condomínios luxuosos que tem por ali, e para a questão também do aeroporto, que ficaria mais próximo, você não precisaria sair de Dias Dávila para vir para o aeroporto aqui de Salvador, e já facilitaria bastante na logística. Então, eu acredito que o CT deva ser, de fato, nas proximidades do aeroporto, em Lauro de Freitas, que facilitaria o deslocamento, e também para os jogadores, né, que moram a maioria na linha verde. E também vai ser um CT de primeiro mundo, como a gente já tem no centro de treinamento, né, o CT Valência de Macedo. A tendência é que esse novo centro de treinamento seja de fato muito parecido com o que o City tem lá na Europa, né, que lá na Inglaterra, que é um alojamento do clube, que tem hospedagem, né, tem hotel, tem muita coisa, tem um centro de treinamento muito grande, muitos campos. Acho que deve ser um centro de treinamento parecido com o que a gente tem no Manchester City, né, de fato nas proximidades de Lauro de Freitas. Estou muito ansioso para que a gente possa saber mais detalhes desse centro de treinamento. O Guilherme não deu mais informações, não revelou lugar, ninguém sabe ainda, a grande verdade é essa, está sendo mantido em sigilo, né, para até também não atrapalhar o negócio, o processo de compra do terreno e tudo mais, mas eu tenho muita expectativa, acredito que vai ser um CT de primeiro mundo, assim como a gente já tem no CT Varício de Macedo. Vamos falar agora sobre o jogo de amanhã entre Bahia e Ceará. As duas equipes se enfrentam na Arena Fonte Nova. É o Bahia jogando na Copa do Nordeste. O Bahia que tem 2 jogos a menos. É importante lembrar, se eu não me engano, é contra o Confiança. E tem um outro jogo agora que eu não estou lembrado. Se eu não me engano, é contra o Náutico, que o Bahia tem atrasado pela Copa do Nordeste. E vai jogar amanhã com o Ceará e já pode se classificar mesmo com os jogos atrasados. Se o Bahia vencer a equipe do Ceará amanhã, garante vaga matematicamente na próxima fase da competição, e se empatar o jogo, muito provavelmente, assim, é bem difícil que não fique com a vaga, mas muito provavelmente também já consegue essa classificação. Não matematicamente, mas já deixa muito encaminhado a situação. O Ceará, que foi campeão estadual nesse final de semana, também deve ir a Salvador com alguns desfalques, não deve utilizar o time principal na partida de amanhã. Entre eles, o lateral esquerdo, Matheus Bahia, deve ficar de fora por uma questão contratual. E também o zagueiro Marcos Vitor, né, que pertence ao Bahia, mas está emprestado ao Ceará. Outro jogador também que já é presença não confirmada no jogo de amanhã é o atacante Pedro Raul, né, artilheiro do Ceará até então na temporada. Ele que pertencia ao Corinthians, mas por uma questão de desgaste, até também pensando no Campeonato Brasileiro que vai começar no próximo final de semana, o técnico Léo Condé deve poupar o seu principal jogador para este confronto de amanhã contra a equipe do Bahia. Pelo lado do tricolor de aço, a gente não tem nenhuma lesão detectada, nem nada do tipo, mas os principais jogadores também devem ficar de fora. O Rogério não deve utilizar
força máxima para o confronto de amanhã. Jogadores como o Everton Ribeiro, como o Ademir, como o Eric Puga, não devem iniciar a partida por conta do desgaste do que foi o jogo de domingo contra a equipe do Vitória. Numa provável escalação, o Bahia deve ter a campo o goleiro Ronaldo, que chegou recentemente, já jogou inclusive no jogo contra a equipe do CSA, mas obviamente pode dar vaga a também o Danilo Fernandes. Na lateral direita, o Gilberto, a zaga deve ser composta pelo David Duarte, pelo Rezende e na lateral esquerda o Iago Boducci, meio de campo com o Acevedo, Eric, Rodrigo Nestor e Cauli, mais à frente o atacante Kaique junto com o William José, que pode dar espaço também para o atacante Thiago iniciar a partida, tendo em vista que o William José já começou o jogo contra a equipe do Vitória, no final de semana passado, onde o Bahia conquistou o 51º título estadual. É uma escalação que para mim é totalmente possível de vencer o Ceará, mesmo sendo também um time de primeira divisão. O time do Ceará é um time muito difícil de ser enfrentado, né? Porque é uma equipe com bastante qualidade. Ganhou o campeonato estadual para cima do Fortaleza. Tudo bem que o Fortaleza não está vivendo suas melhores fases, seus melhores momentos, mas ainda assim não é assim, não tem que desmerecer o título do Ceará, muito pelo contrário, tem que valorizar, tem que enaltecer, porque foi feito um grande trabalho, uma grande campanha, apesar de ter história, né, no rival aqui no Vitória, o técnico Léo Condé, mas eu gosto muito do trabalho do Léo Condé, eu acho ele um excelente treinador para equipes, né, como o Ceará, como o Vitória, que são equipes mais emergentes, que são equipes que vão ter sempre menores investimentos, sempre elencos piores em comparação aos seus rivais ou também em comparação ao campeonato que estão disputando, mas mesmo assim ainda consegue fazer um bom trabalho. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil no dia de amanhã, principalmente porque o time do Bahia ainda está um pouco ressaqueado do que foi a partida de domingo para cima do Vitória. Mesmo esses atletas, né, o que eu falei que deve começar a partida não jogando muito tempo, mas a festa a gente sabe que foi muito grande, a comemoração também. Então eu acho muito difícil não estar desgastado e o Bahia só fez um treino também, né? Não foi no dia de hoje para já concentrar para o jogo de amanhã, na quarta-feira, que vai ser às 7 horas na Arena Fonte Nova. Se você, torcedor, não comprou seu ingresso, não compareceu, assim, não tem ainda, né, coisas para comparecer, compareça, porque assim, é importante a gente apoiar o time. No final de semana já tem Campeonato Brasileiro contra a equipe do Corinthians e eu estou muito ansioso para esse jogo de amanhã contra o Ceará, porque se a gente ganha, a gente já consegue praticamente classificar, né, para a próxima fase. Uma coisa também que eu gostaria de falar com vocês era sobre o Luciano Rodrigues, que foi convocado para a seleção uruguaia para esses dois amistosos não, dois jogos eliminatórios, né, para a Copa do Mundo que o Uruguai fez. Teve o jogo hoje, né, do Uruguai contra a equipe da Bolívia, foi mais cedo, e o Lúcio Rodrigues nem sequer foi relacionado para o jogo, nem foi para o banco de reservas. E aí eu faço uma crítica ao Bielsa e também já fazendo uma análise sobre isso, porque para mim é uma responsabilidade muito grande. O Bielsa convoca o Luciano Rodrigues, desde que ele chegou ao Bahia, ele foi convocado em todas as datas FIFA, e só jogou os incríveis 5 minutos de 720 minutos. De 720 minutos que ele poderia atuar com a camisa da seleção uruguaia, ele atuou em apenas 5 minutos. No jogo contra a Argentina, ele sequer jogou, foi para o banco de reservas, mas sequer jogou. E no jogo contra a Bolívia, ele sequer foi relacionado, ele sequer foi para o banco de reservas. Ele estaria, teoricamente, tendo uma oportunidade de jogar contra uma seleção mais fraca, que teoricamente ele poderia estar jogando, teoricamente ele poderia estar tendo minutos, mas um jogador da segunda divisão do Campeonato Espanhol recebeu oportunidades e ele não. Eu não sei o que é que o Bielsa quer, tem toda aquela questão que eu já falei para vocês, do Bielsa pedir para o Luciano Rodrigues perder massa muscular e o Rogério pedir para ele ganhar massa muscular. Tem esse imbróglio com a comissão técnica do Bahia e a comissão técnica da seleção uruguaia, mas o Luciano Rodrigues não pode ser penalizado. Se o Bielsa entende que o jogador não está nas condições ideais para que ele utilize, se acha que ele não vai jogar, não convoca. Tirou o jogador de uma final importante para o Bahia, para ele ver os seus companheiros jogarem e não jogar, né? É uma situação de fato incômoda na Copa do Nordeste, né? As próximas datas serão datas FIFA e ele provavelmente vai ser convocado. E aí a gente vai perder um jogador importante na reta final da Copa do Nordeste, porque o Bielsa não quer relacionar e aí convoca, mas ele não joga. É de fato assim estranho, não dá para entender e também é revoltante, tá? Espero que essa situação possa ser definida e que possa ser encontrada uma melhor solução. Porque se ele for convocado, eu vou torcer para ele jogar, para ele poder ir bem, para o sucesso do jogador. O que não dá é para ele ser convocado, não jogar e também não poder participar dos confrontos com o Bahia. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei. Não esquece de se inscrever, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Até o próximo. Valeu. Tchau.